reportagem especial de hoje traz um alerta para as famílias. O assunto é a disseminação de pornografia infantil na internet. Uma investigação do Fantástico mostra que jovens e menores de idade estão produzindo e vendendo material pornográfico nas redes sociais. São os chamados PECs, pacotes com fotos. Durante 7 meses, os repórteres Carlos Henrique Dias e Juliana Girardi mergulharam nesse submundo, entraram em grupos e desvendaram esse esquema. Essas imagens da polícia vieram sem nenhum som pra gente. E eu gostaria que você tivesse a mesma experiência que nossa equipe teve vendo isso, sem nenhum som ao fundo. A polícia chega a esse apartamento em São Paulo. Entra no quarto desse jovem. Ele tem 18 anos. Ele é algemado. A mãe está sem entender nada. A investigadora pega o celular do rapaz e vê muitas, mas muitas imagens de pornografia infantil. E ele sai dali preso. E porque a gente não colocou nenhuma trilha musical aí. Porque é mais ou menos assim que muita gente encara esse assunto. Um silêncio ensurdecedor quando se trata desse tema. Não dá mais para varrer essa poeira para debaixo do tapete, né? Quando a gente fala de crimes envolvendo crianças e adolescentes, o que a gente faz? Ai, que coisa horrível, não quero nem falar disso. E varre essa poeira para debaixo do tapete. Essa é a história de uma geração que vive a centímetros da tela. E há todo um submundo no dia a dia de quem vê a vida passar nesse reflexo de luz. Quando digitou a palavra PEC na rede, o nosso produtor, Carlos Henrique Dias, descobriu que submundo é esse. Que envolve pais completamente alheios ao que anda acontecendo no quarto ao lado, adolescentes achando que tiraram a sorte grande, mas tomaram calote, e jovens sendo presos depois de cometer crimes. PEC do pezinho para quem tem atração por pés. PEC CP, que a gente já explica o que é. PEC quer dizer pacote. Pacote de foto, de vídeo. Nosso produtor deu de cara com tudo isso quando decidiu mergulhar nesse universo nas redes sociais, entre elas o Twitter. Trocou mensagens e logo foi convidado a participar de grupos privados gigantescos no Telegram, um deles com 200 mil participantes, e também o WhatsApp. Assim, ele descobriu o que significa a sigla CP. Perguntou, o que é CP? Vi lá no grupo. A resposta, pornografia infantil. Para entrar no grupo, R$50. Essas minas aqui é novinha, pai. Em outro grupo, escreveram, vendo novinhas, 50 vídeos, R$5. 100 vídeos, R$9. 200 vídeos, R$13. E eu tô os preços bons, viu? Vem no PV, vem no meu PV. PV significa conversa privada, particular. Nosso produtor quis saber se tudo bem ficar lá falando no grupo. O vendedor respondeu, de boa, porque os grupos são só pros caras, então ninguém denuncia nada. O passo seguinte foi perguntar se dava para ver o material, ver os packs, antes de comprar. Eu não vou mandar amostra, não vendo perfume não. Tô cansado de mandar vídeo pra filha da depois me bloquear, depois que eu mando. Vender pack na internet, em redes sociais, isso é ilegal? É crime, sim, desde que seja de menores de idade. É apenado a pessoa que armazena esse tipo de material, quem transmite a outra pessoa, ou produz ou vende esse conteúdo de pornografia infanto-juvenil, sexo explícito de criança ou adolescente. Nosso produtor não comprou nada, juntou todas as conversas e encaminhou para a polícia. 2 vendedores ainda estão sendo investigados. Um jovem foi preso em São Paulo, aquele que já mostramos aqui. Através das informações repassadas pela investigação de vocês, chegamos a essa pessoa, chegamos na residência, a mãe estava branca, quase desmaiando, porque o susto que levou, principalmente porque o mandado era em desfavor do filho dela de 18 anos, filho único. Somente quando foi aberto o aparelho celular, que ela viu que havia fotos de pornografia e que estava constatado que ele estava vendendo aquele material
em forma de pacotes na internet, e o dinheiro que ele recebia, ele dizia que era proveniente de jogos online que ele estava vendendo, a mãe ficou totalmente fora de si. Na Bahia, em Salvador, outra prisão de um jovem de 19 anos. Outro pai surpreendido. Ele ficou completamente chocado com o que viu, não entendeu muito bem, tive que parar para explicar o que estava acontecendo. Ele não imaginava que aquilo, ele pensava que o filho ficava, a maioria do tempo, jogando. Foi constatado farto material relacionado à pornografia infanto-juvenil, ou inclusive negociação desse material para outros países, como Colômbia e Rússia, por exemplo. Em uma situação assim, de diálogos do tipo, nós preferimos que crianças menores que 8 anos de idade, você tem algo relacionado a bebês. Esses são exemplos de 2 jovens, um de 18, outro de 19. Acontece que menores de várias partes do país também estão participando desse esquema de venda de pornografia. Cara, eu não tenho 12 anos, mano, eu tenho 17. Veja essa história, investigada pelas polícias de São Paulo e Santa Catarina. São 3 menores de idade trabalhando em conjunto para a produção de pornografia. Um deles, na época, 14 anos, o aliciador, 17. Os 2 em conjunto conseguem as fotos, vendem, mas não repassam dinheiro para a vítima. A vítima, uma adolescente, tinha 17 anos. Ela tirava as fotos. Depois, mandava para os 2 rapazes montarem os pacotes que seriam depois divulgados nas redes sociais. A mãe da vítima só descobriu que ela fazia isso porque fuçou no celular da filha e levou o caso para a polícia. Mostrei pra ela as fotos. O que é isso, minha filha? Ai, não é nada demais. Aí disse, ó, eu não tô gostando nada disso. Por que você tá fazendo isso? Isso é pedofilia. Ela já vinha estranhando o comportamento da filha de 17 anos. Veio encomenda pelo correio e daí veio uma roupa sensual. Daí eu disse pra ela, o que é essa roupa aqui? Pra que essas lingerie? Ai, mãe, eu ganhei isso de um amigo. Ele disse que ia dar um presente pra mim. Eu cheguei meia-noite no quarto, ela tava muito arrumada, com maquiagem, tudo. Aí eu disse, ué, tu vai sair agora meia-noite? Não, mãe, eu só tô fazendo umas fotos. Os 2 adolescentes de 14 e 17, que estavam fazendo os packs e vendendo as fotos da jovem, foram descobertos. A mãe do mais novo foi intimada a comparecer à delegacia sem saber do que se tratava. Nossa, eu fiquei em choque. Como? Envolvido com o quê? Porque eu não sabia. Quando ele ficava no celular o tempo todo em casa, não sabia que ele estava envolvido com essas pessoas, né? Queria saber estudar, ficava dentro do quarto o tempo todo ali, focada. Tinha uns olhos lá muito pesados, viu? Eram mensagens do menino de 17 anos ensinando o filho dela de 14 a fazer os pacotes de fotos, os packs. Esse é o conta do amigo que faz trabalho de casa. Você vai pegar e montar um pack de 4 vídeos, 4 fotos. Daí 30% é meu e 70% é seu. Quando os primeiros packs foram vendidos, o adolescente de 14 anos comemorou. Pagaram um lanche e tem R$93 em análise. Teve um cara que comprou 2 aí. Eu fui mandando as fotos mais outras. E você fica arrependido hoje? Não muito. Eu fico mais atento, né, com tudo isso, para que isso não venha acontecer mais. Vira e mexe, eu pego o celular dele, vejo com quem que ele conversa. Isso aumentou agora na pandemia? Contribuiu bastante porque esse isolamento social e no ambiente fechado, a internet o tempo inteiro, em período integral, acabam tendo mais contato com esses aliciadores e acabam fornecendo material. Nesse submundo, claro que ainda existe muita exploração de crianças, com abusos acontecendo muitas vezes dentro de casa, com a participação de adultos, seja alguém próximo, alguém da família. E o nosso produtor encontrou casos assim. Por exemplo, a tia que filmava o sobrinho nu e depois vendia as imagens na internet. Ele tem apenas 2 anos de idade, mas de uns tempos para cá, um novo perfil tem aparecido com frequência. E era comum fazer parte do esquema de pornografia infantil adolescente? Não, não era comum. Os 2 anos para cá, 3 anos, que tem aumentado essas investigações com adolescentes. Só que essas pesquisadoras perceberam que tudo não passa de uma grande ilusão.
Elas e outros estudantes começaram a pesquisar a venda de packs pornográficos porque o assunto bomba em suas redes sociais. Por causa da pandemia, todas as coisas migraram para o ambiente virtual. As pessoas começaram a usar mais as redes sociais e também a acessar esse tipo de conteúdo, né? Pack, venda de fotos pornográficas, você já tinha ouvido falar disso? Eu não conhecia. Os pais vão ficar mais de olho para ver o que está acontecendo. Tá dentro de casa e você não sabe o que está acontecendo. Se você está nessa mesma rede de desconhecimento, nem pense que é o único. Foi novidade até para os pesquisadores que orientaram as estudantes. E olha que eles são da USP, uma das maiores universidades do Brasil. A gente nunca ia imaginar pesquisar sobre isso se não fosse trazido pelas pesquisadoras júnior, né? E elas trouxeram esse assunto, porque estava presente nas redes sociais delas. E elas trouxeram um exemplo, né, de prints onde uma menina falava: gente, com a pandemia tá ficando difícil, pelo amor de Deus, compre meus packs. Hoje em dia rola essa expressão: agora vou vender pack, que vai ser uma vida mais fácil, né? Uma forma mais legal de ganhar dinheiro. Existe muito dessa romantização e glamorização e muitas meninas acabam fazendo por incentivo do momento ali, sem pensar nas consequências. Você não sabe o que pode acontecer com essas fotos, onde elas vão parar. Exige muito, não é um trabalho fácil, não é dinheiro fácil. Não consigo sobreviver apenas dos packs. Eu passo semanas, às vezes até mês, sem vender nada. Essa jovem tem 19 anos e, como é maior de idade, não está cometendo nenhum crime ao vender seus packs. Eu tiro aqui na minha própria casa, na minha própria privacidade. Sua família sabe disso ou é uma coisa que você faz escondido? Minha família, porque ainda é um tabu, tem muito preconceito ao redor disso. Por isso que é muito difícil ter alguma que realmente mostra o rosto. Foi nas redes sociais que ela conheceu o namorado, um divulgador desse trabalho, das chamadas Sexy Workers. O que eu faço é postar foto delas, colocar algumas promoções que elas estão fazendo no momento, divulgar as plataformas que elas trabalham. Sabe o selinho de verificado que aparece em redes sociais, em contas de pessoas famosas, para garantir que elas são elas e não um perfil fake? Isso também existe nesse mundo dos packs, das Sexy Workers. A questão da conta verificada é porque tem a garantia de que não é menor de idade. Isso é muito comum também de ter menores de idade? É muito comum. A gente acabou por achar uma conta de uma menina de 13 anos que estava vendendo fotos e acabava postando ali o que ela fazia. Todo mundo começou a denunciar aquela conta para poder derrubar aquilo ali o mais rápido possível. O Fantástico denunciou os perfis com pornografia infantil ao Twitter. Em nota, a plataforma informou que analisou os perfis e suspendeu permanentemente dezenas deles. Disse ainda que tem tolerância zero com a prática da exploração sexual de menores e que trabalha com ferramentas e tecnologia para detectar conteúdos deste tipo cada vez mais proativamente. O WhatsApp informou que conta com ferramentas e controles que auxiliam na prevenção de exploração e abusos e que bane mais de 300 mil contas por mês globalmente por suspeitas de compartilhamento de imagens contendo exploração infantil. O Telegram não se pronunciou. O que começa com uma foto que pode até parecer despretensiosa no mundo virtual pode terminar mal no mundo real. Foi assim com a garota de 17 anos que mostramos e que vendia packs com a ajuda de 2 adolescentes. Logo, ela passou a agendar programas. Cara, que marcou um encontro presencial com ela lá em São Paulo. E o cara pagou R$700 ou 800, não sei. A adolescente desistiu na última hora, recebeu ameaças e hoje, com 18 anos, saiu de casa. A mãe não sabe o que a filha está fazendo da vida. Eu dei os conselhos que eu pude dar, falei, expliquei do risco de tudo, eu não posso mais fazer nada, porque a vida é dela, né? Os pais têm que procurar ser o mais próximo possível dos seus filhos. De que forma que aquele adolescente conseguiu dinheiro? Ele está vendendo as fotos dele ou está fornecendo material para outra pessoa? Como discutir sobre pornografia com adolescentes, a gente parte do princípio que eles vão acessar. Por exemplo, a escola é um lugar onde se poderia trabalhar essa questão, ajudar as pessoas a ter uma relação mais pensada, né, que pode ser um risco e como reduzir esses riscos. Esse problema existe, estamos aqui mostrando, precisamos conversar sobre isso e quebrar esses paradigmas dentro da nossa sociedade. E os
os bastidores dessa investigação, mais detalhes da reportagem especial, você encontra no podcast Isso é Fantástico. O episódio está disponível em g1.com.br/fantástico e no seu tocador de podcast favorito.